Tudo começa com a adrenalina da molesta logo depois que a Raquel tacou a faca no Roberto depois que ele afirmou que tinha um caso com Ulisses. O Hernan chega no momento certo, pega nas mãos da Raquel, manda ela soltar aquela faca e pede para a Vitória mandar o Alessandro entrar em contato com a ambulância para o Roberto imediatamente. A Vitória entra em contato com o Alessandro, pede para que ele ligue para o hospital do Hernan e peça uma ambulância rápido. O Alessandro, por sua vez, ele fica todo perdido, sem entender o que gota serena está acontecendo ali, e a Vitória desliga o telefone e o Alessandro corre para fazer o pedido da mãe, e a Maria pergunta o que foi que aconteceu, vai se levantando e o Alessandro pede para que ela fique ali e espere por ele e sai. Já a Vitória fica ali, olha, aflita, vendo o Roberto todo lascado ali, se aproxima, chama por ele várias vezes e pede para que ele lhe responda, mas o Roberto está desacordado, não consegue lhe ouvir, mas ela continua insistindo, lhe chamando. O Alessandro, ele vem descendo a escada ali e pede para que o Ezequiel ligue imediatamente para o hospital do Dr. Hernan e que lhe peça uma ambulância e que não fale mais com ninguém sobre esse assunto. O Ezequiel diz sim, senhor, e o Alessandro vai até a mãe e vem ali feito um carro desgovernado, O Hernan vem até a Vitória dizendo que deu a Raquel um tranquilizante para que ela se acalme e a Vitória pergunta ao Hernan e agora o que eles vão fazer e se ele está morrendo. O Alessandro chega nesse momento, fica chocado e pergunta o que moléstia foi isso ali e a Vitória fala que foi a irmã dele que tacou a faca no Roberto e pergunta ao Alessandro se ele já chamou a ambulância. O Alessandro fala que sim e o Hernan pede para que ela traga ali para ele mais toalhas limpas porque ele precisa estancar esse sangue ou ele, o Roberto, vai morrer. O Alessandro pergunta como foi que isso aconteceu e o Hernan diz que não sabe e que a irmã dele estava parecendo uma louca. A Vitória volta com as toalhas e já perguntando o que vão dizer à polícia e o que eles vão fazer com a Raquel. O Alessandro pede para que ela não se preocupe porque ele vai dar um jeito nisso. O Hernan pede para que ele e o Alessandro suma com a faca porque ali está digitais da irmã dele. O Alessandro pega a faca com a toalha e diz para eles que eles podem falar que isso ali foi um ladrão. O Hernan confirma que sim e a Vitória continua muito aflita e fica ali suplicando que ele e o Roberto aguentem. Já lá no encontro com o Bruno e a Kátia, ele diz a ela que ela tem que acreditar nele porque tudo que o irmão dela disse a ela é tudo mentira. A boneca de milho questiona se ele vai negar que se casou com a Maria José fingindo ser o Alessandro. O Bruno fala que isso tudo aí é uma mentira e que foi a Maria José quem inventou isso. A Kátia continua ali questionando o Bruno e pergunta então por que ele foi procurar o juiz que realizou o casamento. O Bruno diz que só procurou o juiz porque queria se certificar que ele mesmo tinha assinado a certidão de casamento e não outra pessoa. E logo depois o Bruno se faz de coitadinho e diz que quer saber de uma coisa, isso é uma infelicidade porque todos lhe acusam, todos lhe culpam e até mesmo a mãe dele prefere acreditar na Maria José e no Alessandro do que nele. A Kátia diz ao Bruno que o Fernando disse a ela que ele e o Bruno tentou matar o próprio irmão. O Bruno, por sua vez, desconversa e pergunta se ela acha mesmo que ele é um assassino e a Kátia diz que não, é porque tem muitas coisas que não batem. O Bruno dá então uma cartada na Kátia, sabendo que ela é doida por ele, e esse salafrário diz que tá bom, que se for assim, a relação deles dois acaba ali, deixa o pagamento na mesa e sai. E a Caatinga, ou a Kátia, sai feito um cachorrinho atrás dele, perguntando o que ele está querendo dizer, se ele vai deixar ela. O Bruno responde que isso é melhor para ele e para ela e a Kátia diz que não porque ama ele e está completamente apaixonada por ele. O capitão agora quer falar de amor e diz a Kátia que a base do amor é a confiança e que ela duvida dele. A Kátia diz que não, que jura que acredita nele, então o Bruno beija sua mão, coloca nos lábios dela e diz adeus Kátia e vai embora. E a Kátia fica ali, olha, se lamentando para que ele não deixe ela. Já lá no hospital, o Hernan está começando a fazer a transfusão de sangue no Roberto, mas nesse momento o aparelho dispara e a enfermeira diz ao Hernan que eles estão perdendo o Roberto.
O Hernan então pega a máquina e começa a dar choques no Roberto para trazer ele de volta à Terra, e ele aumenta a potência e fica ali tentando várias vezes reanimar ele, e por enquanto ele não está conseguindo, até que a cena corta e vai para o Alessandro, que está contando a Maria José que a Raquel deu uma facada no Roberto e que ela estava totalmente consciente, e a Maria, confusa, pergunta o porquê. O Alessandro diz que ninguém sabe e que o Hernan disse que ela estava fora de si, e então ele deu um calmante para ela e que ela apagou antes que pudesse dar qualquer explicação. A Maria fica chocada e pergunta se ele e o Roberto vai se salvar. O Alessandro fala que tomara que sim, mas que eles não podem ter tanta certeza. Alguém nesse momento bate na porta, o Alessandro diz que pode entrar. Então é o Ezequiel que entra e vai logo dizendo que a polícia acaba de chegar. O Alessandro logo em seguida pergunta ao Ezequiel se ele disse aos outros empregados o que eles têm que dizer. O Ezequiel responde que sim, senhor, e o Alessandro bate a real com o Ezequiel e diz que sabe muito bem que ele, o Ezequiel, não gosta de mentiras e que ele, o Alessandro, também não, mas que essa situação é com a irmã dele e, pior de tudo, que ela está grávida. O Ezequiel, sempre prestativo, ele diz para que ele fique tranquilo porque ele entende perfeitamente a situação. A Maria diz ao Alessandro que está muito preocupada e ele diz para que ela fique tranquila, se aproxima, dá um tequinho nela e diz que já volta. A Maria diz que está bem, o Alessandro se vai e a Maria fica ali, olha, quase infartando. O Alessandro então desce, chega até o detetive e ele pergunta se então ele é o Alessandro Lombardo, e o Alessandro diz que é sim. Então o detetive diz que recebeu a queixa dele e pergunta se ele pode contar essa história ali com mais detalhe e como aconteceu os fatos. O Alessandro responde que não pode ajudar ele muito porque encontraram um cunhado dele ferido e que ele supõe que algum ladrão entrou ali na casa e que ele deve ter sido pego de surpresa e que infelizmente ele acabou esfaqueado. O detetive pergunta se ele tem alguma testemunha e o Alessandro fala que sim, que é a irmã dele, mas que agora ela está muito alterada e que o médico teve que dar a ela um calmante. O detetive começa a pressionar e diz ao Alessandro que isso ali é muito estranho porque essa propriedade é muito vigiada e como foi que esse ladrão conseguiu entrar ali. O Alessandro responde que não sabe, que talvez tenha sido por trás, porque ele deve ter aproveitado algum descuido de algum empregado, mas na verdade não sabe como foi isso. O detetive pergunta como que está o cunhado dele, se ele morreu. O Alessandro diz que não e que espera muito que não e que por sorte o médico estava ali na casa dele examinando a esposa dele que também está grávida. O detetive diz que está tudo bem, mas que agora ele gostaria de inspecionar o local do crime.